É um privilégio muito grande, né? Mais uma vez a gente retomar aqui este momento de meditação, de reflexão da palavra. Estamos no programa Viva com Esperança aqui na Tarô FM. Você que está chegando por agora, você que esteve chegando com a gente, enquanto o programa já estava sendo dirigido. Eu sou o Alan Nolli e quero também dar as boas-vindas a você que está com a gente no canal do YouTube. Está com a gente, não se esqueça de se inscrever. Clique no botão inscrever-se, esteja mais por dentro aí dos nossos conteúdos que a gente vem subindo. E estamos agora dando continuidade a uma série de meditações, série de reflexões. Estou mais uma vez com o meu amigo Jorgito, está com a gente, o Jorge Emanuel, e onde a gente está aqui junto conversando sobre um tema maravilhoso que é sobre esse discipulado orgânico que a gente vem falando já desde o primeiro episódio, desde o vídeo anterior também, onde eu pude introduzir um pouquinho já sobre esse propósito, a missão, sobre esse discipulado relacional, né? Onde nesta relação, apesar das nossas diferenças, porque eu sou um membro, você é outro membro, mas a gente passa a entender um ao outro, não é verdade? Antes de a gente desenvolver um pouco mais agora nesta segunda parte, onde a gente continua falando um pouco mais sobre o corpo de Cristo e onde que está a nossa parte. Até então nós vimos nós como membros deste corpo, né? Nós entendemos que existem os comandos que fazem nossos braços, nossos membros inferiores, superiores a funcionarem da maneira que funciona. Jorgito, você poderia dirigir uma oração inicial para nós, por favor? Vamos, oremos. Nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma vez dar-nos o privilégio tão grande de Tua graça de poder falar da Tua palavra eterna. É uma bênção muito grande ter essa oportunidade de poder transmitir uma mensagem, e te pedimos que tu Santo Espírito nos possa dirigir e esta mensagem possa chegar a corações de quem tu dirijas, que ele chegue para a bênção eterna. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, a gente vinha falando antes, né, sobre, no episódio anterior, sobre essa questão de nós entendermos um ao outro, somos membros diferentes, mas com o mesmo propósito, com a mesma missão. Assim a gente passa a ter mais empatia. Na verdade, a gente calça o sapato um do outro e assim nós não queremos ser a cabeça do outro, na verdade. E isso nos parece ser o principal. Porque quando nós cremos que temos toda a verdade e nós nos ponemos a pensar que só eu tenho a verdade, e se eu começo a pensar que só eu tenho a verdade, eu vou ser como esse pé que ele queria ter a capacidade da mão, e porque não tinha essa capacidade, ele quis sair do corpo. E nesse caso posso falar que se o pé sai do corpo, a mão vai sofrer e todo o corpo vai sofrer. Não vamos poder caminhar. E muitas vezes passa isso com os grupos, com a gente, com minha vida, com a vida de los demás, com a igreja. Queremos de pronto fazer todo o que fazem os demás ou pensar que só nossa capacidade é a verdade. E isso pode levar também a falar que queremos pensar que só nossa religião é a única. No, lo que nos ensinaram, ou lo que descobrimos, ou lo que falou um pastor, ou um sacerdote, um líder, ou nós sendo líderes, ou tendo outros líderes, pensar que esses membros são cabeça. Las dos formas de pensar são perigosas, não são corretas. Ou pensar que eu sou cabeça sendo um membro, ou pensar que outro membro pode ser cabeça. Então isso nos leva a ser mais humildes, a ter essa pobreza de espírito, que é a primeira
bem-aventurança que falou Jesus em Mateus 5:3, ¿verdad? Bem-aventurados, gozosos los pobres en espíritu. O sea, tener esa humildade para reconocer que só Cristo é cabeça, só Cristo pode ter a direção, e nós temos que pedir essa direção do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, ler a palavra de Deus não com a intenção de querer convencer a todos de que minha opinião é a verdadeira, ou que eu creio é somente o que outros têm que crer. Eu acho assim, ¿verdad? Como falou Alan, ¿verdad? Que temos que ter muito esse cuidado, e esta é a base do, como falaste, discipulado orgánico, ya que se venía dando en la introducción, entendiendo que somos miembros de un cuerpo orgánico. Somos membros de um corpo orgânico, exatamente. ¿Verdad? Entonces, ese organismo funciona dependiendo de aparelhos, de tejidos, de células y de miembros, ¿verdad? Y todos juntos, dirigidos pela cabeça, fazemos uma boa obra. E essa boa obra vai depender da cabeça, y que no sabemos que es Cristo. Por eso después vamos a ir amplificando con un tema muy importante que está dándonos a entender mejor este tema que hoy fue Corpo de Cristo, que es el tema da salvación. Olha só. Algunas dudas que podemos tener acerca de salvación, y que es para quienes a salvación, porque de pronto ter uma ideia errada da salvação, assim como falamos, de pensar que solo nós, por dar um exemplo, somos a igreja do olho, ou a igreja do ouvido, ou a igreja da mão, a igreja do pé, e pensamos, não, por exemplo, a igreja da mão, por poder ter a capacidade de pegar e fazer muita coisa, se considera que é a única igreja verdadeira. Olha só. E talvez seja só uma mão. E te estão esquecendo que a cabeça é Cristo. E nós podemos cometer esse erro. Ou pensar que de pronto somos células que estão aqui no braço. E pensamos, só a mão pode nos dirigir, porque estamos aqui no braço. Então, se a mão quer fazer o que quer fazer, nós fazemos o que a mão quer fazer. Tarde ou cedo vamos a ter problemas. Tá, sim. Não vamos a dar um bom testemunho. Outras partes do corpo, como o pé, vão querer sair de nós, e nosso corpo vai a ficar doente. Sim. E logo, o mais ruim, morrer. Sim. Na Bíblia toda nós temos exemplos claros, né, de quando nós tentamos submeter a outros, né, as nossas ordens, ou ao revés, né, ou vice-versa, quando nós nos colocamos no controle de outra pessoa, de outro sistema, de um outro, né, de uma organização que seja, então assim, de um líder específico. Então nós nos colocamos totalmente vulneráveis à mão disso. E aí deixamos de ser pessoas que pensam. Vejo esse perigo também. E na Bíblia nós temos várias histórias confirmando isso, né? De quando o povo de Deus se permitiu estar submetido a outras ordens, que não fosse apenas a de Deus, né? Então, aqui nós temos um texto que é o de Efésios capítulo 4, que eu achei muito interessante olhar para esse versículo, vem confirmando aquilo que a gente já vem falando. E Efésios capítulo 4, verso 16, diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A gente já vem aqui com essa programação durante em torno de 30 minutos, já passamos, ou estamos a 35 minutos já aqui, e a gente já vem, então, vamos tentando concluir esse assunto, mas é muito importante agora essa conclusão aqui, e eu fico pensando
e quem sabe a minha pergunta aqui represente a sua pergunta, você que nos acompanha. Será que a gente... Qual seria a melhor maneira de nós entendermos a nossa submissão? Né? A gente já vem falando um pouco agora disso aqui. Né? A que ordem nós realmente devemos seguir? Né? Será que da maneira que muitas vezes estamos acostumados a ver, ou presenciar, ou até fazer, será que não existe um perigo de nós nos tornarmos, ou de nós nos limitarmos a seres alienados? Né? O que seria um ser alienado? Né? Então, será que nós não temos, como eu falei antes, um risco de não ter mais o direito de pensar por si próprio? Né? Por que outros agora pensam por nós? Por que nós às vezes permitimos isso? Que outros pensem por nós, ou quando nós queremos pensar pelo outro, né? E será que nós não estamos fazendo com que Jesus deixe de ser a cabeça? Como que nós podemos entender e nos consolar nessa realidade que é isso que eu falei antes, né? Que eu tenho percebido, eu tenho presenciado, tenho visto com uma força muito grande dentro do cristianismo isso, né? E aqui vem já um chamado para a gente parar e pensar um pouco, analisar, né? E aqui em nenhum momento você vai receber de nós aqui um convite, venha para a igreja X e igreja Y, não é isso, né? Mas onde eu estou, onde você está, como que nós estamos vivendo o cristianismo, o nosso propósito, nossa missão? Y aquí en el Evangelio de Lucas tenemos uno de tantos ejemplos para nos confirmar o actuar de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Está en Evangelio de San Lucas capítulo 9. Hay un episodio que es para mí fundamental, muy interesante para ver o ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él trató esta situación que estamos hablando de por qué no debemos considerarnos esa parte do corpo rebelde, ¿verdad? Esa parte do corpo exclusivo, que só nós temos verdade e nada mais. Essa ideia exclusivista, né? Que a gente tem escutado muito isso. De submitir a los demás ou ser submetidos, assim se fala? Submissos, né? Submissos. Porque servir é bom, mas servilismo, como se fala? Esse servilismo é ruim. Há uma palavra que é boa e uma palavra mala. O sea, está bem servir, está bem. Há uma parte da Bíblia que fala que devemos someternos a los líderes, como se fala. Há uma submissão boa. Pero eso no significa... Que tem a ver especialmente com respeito, né? Com respeito, sim. Respeito, sim. Para saber calar, saber esperar. Mas a palavra de Deus nos fala que nós só devemos depender da cabeça, que é Cristo, de Deus. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, fala: maldito o homem que confia no homem. Há muitos passagens como esses também, que é um chamado de Deus a respeitar al que hay que darle honra, al pastor, al sacerdote, a los líderes, a los gobernantes, sí, respeto sí, mas submisión negativa não é bom. Ni Deus, siendo criador, sustentador, rey de reyes, señor de señores, faz eso de manipularnos, de obligarnos, de submeternos. Ni Ele. Quem somos nós? ¿O qué es a una iglesia para querer hacer eso? No, ninguna iglesia, ninguna denominação, nenhum grupo para recortar, tem esse né? direito. Moldar, nós queremos às vezes recortar o outro, achando que a referência da minha vida é a única correta, né? Ou a minha concepção das coisas é a única correta, né? E aí queremos então moldar, recortar o outro, né? E os discípulos de Jesus passaram por esse processo também. O sea, tampouco é para dizer se fazemos isso já estamos equivocados. Se os discípulos de Jesus
cometieron ese erro. Yo acho que también he cometido ese erro, ¿verdad? No soy quien para estar ensinando a alguien, ¿verdad? Yo también en un tiempo creí que eso es la verdad. Todos pasamos por ese proceso. No es cuestión de criticar. Aquí no tenemos esa intención de juzgar, de criticar, no estamos tirando indirectas, sí. Mas acá tenemos en San Lucas 9, a partir de 57, un episodio donde aquí, a ver, aquí está. Antes está el 51. Lucas 9, 51 al 56. Se pode ler. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Aqui há exemplo. Olha só. Claro, interessante demais. Como os discípulos, porque assim, entrando no contexto samaritanos, alguna vez foram parte do povo completo de Israel, mas em algum momento da história se separaram, foram para outro lado e fizeram outro culto, estabeleceram sua própria religião y se convirtieron en un pueblo, así como fala en el Antiguo Testamento, idólatra. Un pueblo idólatra. Pero hablando de esa idolatría como ya cosas ruins, o sea, os levó a maldad. Y fueron los primeros cachivados por un enemigo y dieron mala influencia, mal ejemplo. Ya en esta parte del Nuevo Testamento eran considerados gente muy ruin. Había un preconcepto muy que eran gente peligrosa, gente idólatra, gente que hacía maldades. Mas Jesús aquí, en un momento que ellos iban a ir para Jerusalén y era más corto el camino y podrían pasar por Samaria, los samaritanos no quisieron ellos dejar pasar. O sea, actuaron de una manera negativa. Fuera de aquí, no queremos. O sea, cumpliendo lo que era tradición del momento de que ellos no se llevaban bien. Solo hacían algunos negocios hasta ahí, pero normalmente no eran religiones enemigas. Y aquí los discípulos, ¿verdad? Tiago y João, que también eran, ¿cómo es? Filhos de trovão. Ajá, los filhos de trovão. ¿Cuántos filhos de trovão podemos nós ser también? Ah, eles que falaron, preguntaron como pidiendo autorización, o sea, como que ellos estaban convencidos que eso Jesús iba a aprobar, que él iba a hacer eso, como porque ya pasó en el Antiguo Testamento en otro contexto. Entonces ellos: ¿quieres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Achando que para Jesús eso iba a ser un sí. Está bem, vamos. Então vamos a castigar eles. Vamos punir, eles merecem. Vamos punir. Né? Mas qual foi a resposta demonstrando que Cristo é a cabeça e como Cristo pensa? Não vim para julgar, né? Ele falou assim: não vim para condenar, né? Senão para salvar. Esse é o propósito de Cristo, né? E aí já adiantamos um pouco mais do tema, porque saímos um pouco do corpo de Cristo, pero queremos já mostrar a que implicâncias vai isto. O sea, como aí já temos como deveria atuar o corpo de Cristo. Y tal vez yo quiero adiantar algo más. Aquí en este pasaje ya podemos dar un adelanto de que Samaria era otra parte del miembro de Cristo. Y los judeos eran otro miembro. O sea, tal vez Samaria era OP, que algún día quiso salir. Y tal vez los judeos eran a boca.
porque eles falavam a palavra de Deus. Então a boca não aguantava o pé. Então, será, Senhor Jesus, falava a boca e a cabeça, podemos nós mandar fogo do céu e consumir o pé? Sai daqui o pé. E aí pensamos, aqui analisando esse tema, o que vai passar depois com a boca se não tem o pé? Ter pé? Será que nós, hoje em dia, como cristãos, no mundo, estamos fazendo o mesmo? Primeira coisa que a boca vai falar é ai. Isso dói, né? Sim. Então realmente é muito, muito bom olhar nessa perspectiva, né? Nós analisarmos isso, que por mais diferente que seja o outro membro, uma outra organização, um outro sistema, é necessário que ele exista, é necessário que estejamos juntos nessa caminhada, né? Interessante isso. E logo vamos a ver outros exemplos em um momento assim por adiantar. Depois podemos ver Jesus estava falando a missão ao povo judeu e leyó um passagem de Isaías e dijo, hoje se cumple esta palavra aqui. Olha. E eles queriam rejeitar a Jesus. E ele falou, lembrando o Antigo Testamento, porque isto não é só do Novo. Muitas viúvas havia em Israel, mas o profeta foi enviado a Sarepta, a una terra pagana, donde, por decir así, comían carne de porco, tenían ídolos, hacían cosas sujas. Coisa que para judeu... Cosa que para judeu era pecado mortal. Sim. Mas muitas viúvas havia e o profeta Elías foi mandado por Deus ali. Também falou, muitos leprosos havia em Israel, mas el profeta Eliseo, a quien sanó, gracias a una menina fiel, que era escrava y todo, que aconsejó a esposa de Naamán, el sirio, idólatra, guerrero, enemigo del pueblo de Dios. Y muchos leprosos había en Israel. Capaz Deus poderia curar a esos leprosos de Israel, do povo de Deus. Mas Jesus falou, está aí no Novo Testamento, que o profeta sanou al idólatra, al sirio Naamán. Então aí temos já um pouquinho mais de conhecimento que Deus, como dice Romanos 15:4, Dios nos está falando con los escritos del pasado, ¿verdad? Por las escrituras nos está enseñando paciencia, consuelo, esperanza. Y a través de este tema del cuerpo de Cristo podemos saber cómo debe ser la interdependencia de cada miembro, y también nos está dando una pista de quién somos cada miembro y cómo deberíamos considerar a los otros miembros. Y también ya estamos introduciendo a quiénes son los miembros. O sea, y ya lembra que leímos en Corintios ¿quién falaba que son los miembros? Judeus, gregos, escravos, livres, pode ser escravo de pecado, pode ser idólatras, pode ser gente que ainda al falar de un judeo come porco, come cosas sucias, está ajoelhándose ante imágenes, ídolos, o sea, gente que no pensa igual que pessoas que acharam mais perto do Cristo. Pero aqui estamos entendendo que somos parte do corpo de Cristo. Olha só. Quem somos nós para dizer não, ele não é parte do corpo, ele não é a igreja, ele não é a verdadeira. Quem somos nós? Não será que poderíamos... Ou pior, e aqui a gente vai, no próximo episódio já nós vamos entrar de maneira mais aprofundada nisso aqui. Eu acredito que você já esteja curioso. O que nós vamos falar aqui sobre salvação? Então, pior ainda, né? Eu dizer, olha, Jorge, você é o joelho, rodilha, né? Você é o joelho e eu sou o cotovelo. Então, por você ser joelho, você não vai ser salvo. Sabe, só você tem que ser o cotovelo.
pelo menos o do braço esquerdo. Eu sou do direito, mas se você for do braço esquerdo, mas já somos parecidos, não tem essa somos noção. semelhantes, aí nós somos. Mas se você for do joelho, você está na parte inferior, então você não vai ser salvo. E olha o perigo que nós temos e que nós, infelizmente, vemos acontecer. Como o Jorge falou antes, nós não estamos aqui para julgar, atacar, mas existe uma triste realidade que nós devemos analisar aqui. Eu analiso comigo, será que realmente eu não estou sendo este manipulador? Ou será que eu não estou sendo manipulado a pensar dessa maneira, a agir dessa maneira, a crer condutas? E a gente vai desenvolver mais isso. Todos temos um chamado, nós entendemos já isso aqui até agora. Todos nós somos chamados para viver um propósito, para cumprir uma missão. Mas será que todos somos salvos? Será que todos seremos salvos? Bom, esse aqui eu deixo para o próximo episódio. Peço que você fique atento. Você que está na Tarum FM, esteja atento com a gente. Próximo sábado, às 3 da tarde, às 15 horas, nos encontramos novamente para depois falarmos deste assunto, salvação. Como entender isso à luz da palavra de Deus. Eu queria finalizar com mais um texto bíblico, Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 22 e 23. E aqui a gente vai finalizando. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Que lindo isso, né? Quem que é a cabeça? Quem é a nossa cabeça? Quem que é o que nos conduz, os que dá os comandos para nós? Jesus Cristo. Né? Meu irmão Jorgito, como que nós poderíamos aqui concluir? Eu deixo as palavras finais contigo. É bom, eu me sinto muito feliz, porque apesar de minhas limitações e que tenho que estar aqui fazendo um esforço para falar português, eu confesso, Deus me dá essa graça de poder, para mim é uma graça de Deus, poder compartilhar este estudo da palavra de Deus com meu amigo Alan, com meu irmão Alan, que conheci aqui em Nova Esperança en un tiempo que eu vine aqui a passar muitos meses. Amém. Y compartilhar con mucha gente linda también de aquí de Nueva Esperanza, y que estoy agradecido y que envío un saludo para todas las personas que conocí aquí en Nueva Esperanza. Y falando de esto, eu me lembro en un momento de mi vida en que eu acho que hubo discípulos que me consideraron un samaritano. Eu leyendo aquí de lo que falaba Lucas 9, eu me sentí un samaritano en algún momento, ¿verdad? Sentí que me estaban menospreciando, me estaban tirando así. Y luego comprendí que eu era importante para Deus. Eu tinha parte. Eu achava que era... eu nem achava que era membro desse corpo. Eu achava que era uma pedra. Eu me sentia uma pedra. Então, eu acho que em algum momento de minha vida houve discípulos orgânicos. Eu acho que em algum momento, eu me lembro uma vez estando numa escola cristã, eu fazia coisas terríveis, assim, travessuras de criança. E em um momento houve um diretor dessa escola cristã. Eu fui e cortei a eletricidade elétrica em uma conferência que estava dando aí um pregador. Toda a luz, todo ficou apagado aí. Né? É uma, como se fala, uma travessura. Sim. E fez uma arte, né? E eles como se diz, se fala, me pillaron, me pegaron a mí, me agarraron. Y este director, en vez de castigarme, en vez de llevarme para una disciplina, para firmarme un libro, hago la salvedad de que este es un hombre de Dios, era un hombre, un cristão orgánico. Ele entendia que eu não era de outro lado,
que eu não era uma pedra. samaritano desprezado. Okay. Perdão, ele, esse homem, estava dirigido por a cabeça. Ele era talvez foi nesse momento na boca da cabeça do Cristo. E ele foi assim, me invitou. Aí ao lado havia restaurante, já sabiam que eu fui o culpável. Ele não, só me invitou, Jorgito, eu quero invitar aqui a uma soda, uma gaseosa, refrigerante. Então, já estava esperando aí, atento às palavras de disciplina, de castigo, né? Já estava assim, me arreste, pode me prender, llevar E ele me dijo, no, tranquilo, ven aquí conmigo, sentamos así, aquí como nós estamos aquí sentados. Pidió un refrigerante, comenzamos, me preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal tu familia? ¿Estás bien? ¿Cuál es tu preocupación? Y yo ahí, temblando de medo, ahí pensando que él ya mañana va a firmar la disciplina, va a llamar a tus pais. Si él llamaba a mi pai, y va a me expulsar. No se expulsar, más medo tenía que mi pai venga a castigar. Entonces ahí, yo ahí no tinha palavras. Tudo bem, ¿verdad? Sí, una adolescente ahí. Entonces él falou una palabra que estoy lembrando aquí, a boca falou. A boca dessa cabeça de Cristo falou. E trato de não emocionar-me, verdade? Pero falou: Deus te ama, Jorgito. E você é meu amigo. E eu quero muito você. E você forma parte do corpo de Cristo. Amém. Você é do corpo de Cristo. Você é membro muito importante para nós. Então eu fiquei. Foi pior que castigo. Eu acho que foi esse. Ou melhor, né? Ou melhor, afinal é melhor, pero com certeza. Como se fala esos carbones encendidos do fogo, viste que se tu inimigo te faz mal, faça bem por ele. Sim, Eso será como ascuas sobre sua cabeça, como carbono encendido, fala provérbio. E para mim isso foi tirar carbono encendido de benção. E aí tomamos todo o refrigerante, ele saiu. O castigo que ficou anulado, ele esqueceu. Não passou nada. Essa foi a melhor disciplina que eu tive na minha vida. Que legal. E a partir de aí, passou todo um processo. Eu já não fiz mais nenhuma dessas travessuras. Ele conseguiu que eu já não fizesse mais essas coisas. Já depois, contra seu colégio, como ele era o diretor, eu já não queria fazer nada ruim contra essa escola. Porque si él era el director, a manera como él me trató, yo dije, no, yo contra esta escuela, yo ya seguía siendo ruin contra los alumnos, pero más con esa escuela, si él es el director, yo no quiero portarme mal aquí. Entonces, a partir de ahí empezó un proceso y ese hombre ya seguramente ya descansó en Cristo, ya pasaron tantos años, pero él tiró en mí una semilla verdadera. Él tiró la semilla de Cristo en mí. E depois passaram muitas coisas e eu já me senti parte do corpo de Cristo. Amém. Me senti salvo. Essa é uma semente. Ele demonstrou que eu estava salvo e quitou de mim o castigo. Uma semente que realmente faz diferença na nossa vida, né? Uma palavra que seja uma frase ou o parar para escutar, né? E como você disse, foi pior que castigo, uma disciplina, e ao mesmo tempo melhor, com certeza melhor. E nós podemos ser também a boca da cabeça, né? A voz desse comando que é Cristo na vida de tantas outras pessoas, sabe? Você não é da minha religião, então eu te condeno, você não está nos bons caminhos. Mas você é da minha religião, mas você está sendo uma pedra de tropeço porque você não está sendo igual a mim, você não está sendo igual à maioria dos irmãos. Sabe, como que a gente cuida do nosso irmão? Como que nós podemos cuidar um do outro? Essa é a questão. Nós vamos desenvolver mais, nós vamos compreender ainda mais e gostaríamos de ficar ainda mais tempo aqui falando só disso, mas temos ainda tantos outros textos aqui a desbravar, né?
e compreender a luz do Espírito Santo. Eu agradeço que você está com a gente até aqui e que você tenha certeza de que você é filho de Deus, de que você é um filho amado de Deus, está sendo cuidado por Ele o tempo inteiro. E eu quero que você diga isso às pessoas que estão ao seu redor, a pessoa que convive com você, a pessoa que está com você na sua igreja, mas a pessoa que você conhece, que não faz parte da sua igreja, mas você já entendeu que ela também é um membro, ela também faz parte do mesmo corpo que você faz parte. E nós temos a mesma cabeça que nos comanda, que nos orienta, que nos cuida, que nos ama, que é Cristo Jesus. Amém? Então, obrigado mais uma vez por estar com a gente até aqui. Obrigado, Tarum FM, pelo espaço que nos concede, ao Deneval e toda a equipe, sua família maravilhosa. Obrigado também você que está com a gente no canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Bem? Então, um grande abraço, beijo no coração, Deus te abençoe e até o próximo episódio.